Você acredita que um homem comum, fraco e cheio de dúvidas, pode se tornar o líder de uma das maiores vitórias de todos os tempos? A história de Gideão é a prova de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Em um tempo de escuridão e opressão, enquanto uma nação inteira sofria nas mãos de seus inimigos, Deus escolheu alguém que mal conseguia acreditar em si mesmo. Como um homem escondido, malhando trigo para sobreviver, se transformou no líder de um exército de apenas 300 homens. E como uma estratégia tão improvável e absurda, virou o pesadelo de um exército inimigo incontável. A jornada de Gideão não é apenas sobre fé, mas sobre coragem nas trevas, decisões impossíveis e as consequências de confiar ou desviar do plano divino. Junte-se a nós nesta exploração das Escrituras para entender como a vida de Gideão revela a graça e o poder de Deus, transformando fraqueza em vitória nos momentos mais desafiadores. Israel vivia sob o jugo dos midianitas, um povo implacavelmente cruel, que ano após ano invadia as terras, saqueava as colheitas e destruía tudo em seu caminho. O temor que pairava sobre o povo de Israel era quase tangível, como uma nuvem, densa que cobria todo o território e impedia que qualquer esperança florescesse. As plantações de trigo, cevada e até mesmo as parreiras de uva, outrora fonte de sustento e alegria, eram agora cenário de ruínas e cinzas. As pilhagens se sucediam com tanta frequência que muitos se acostumaram a enterrar suas posses ou a fugir para esconderijos improvisados. Homens, mulheres e crianças se abrigavam em cavernas escuras nas encostas dos montes, tentando se proteger e salvar o pouco que restava de suas propriedades. Ali, no interior frio e úmido dessas cavernas, podia-se ouvir o eco dos soluços das mães, preocupadas com a escassez de alimento para os filhos. Pais se desesperavam por não poderem prover o mínimo para o sustento de suas famílias. O medo era tanto que, ao menor indício de aproximação de estrangeiros, fosse o barulho de cavalos ou de carroças ao longe, todos corriam para se esconder, temendo que os midianitas viessem mais uma vez. O cenário, portanto, era de desolação absoluta. Pilhas de grãos pisoteados, galpões destruídos, hortas devastadas. A alegria havia sido substituída pela incerteza diária sobre o que comer e se o inimigo surgiria para roubar o pouco que tivesse sobrado. A cada temporada, quando as sementes eram lançadas ao solo, junto com elas era lançada a dúvida. Será que neste ano teremos algum alimento para colher antes que os midianitas o destruam? Foi nesse contexto tão sombrio que conhecemos Gideão, um homem simples da tribo de Manassés. De estatura mediana, semblante abatido pela rotina árdua e por uma vida de privações, Gideão não era guerreiro nem líder. Era apenas alguém que tentava sobreviver a mais um dia, carregando as dores e frustrações comuns a todo o povo de Israel naqueles tempos. Enquanto alguns procuravam refúgio definitivo nas montanhas, Gideão tentava manter acesa uma fagulha de esperança, trabalhando em segredo, mesmo que isso o deixasse em constante estado de tensão. Naquele dia específico, Gideão estava malhando trigo em um lagar, local onde se prensavam as uvas para produzir vinho, pois esse lugar era menos visível aos saqueadores. A cada golpe que dava para separar o trigo da palha, ele lançava olhares desconfiados ao redor, atento a qualquer ruído ou movimento suspeito. O coração batia acelerado, porque ele sabia que, se fosse descoberto, perderia tudo. Aquela era a única forma que Gideão tinha para garantir algum alimento, ainda que escasso, para sua família. O suor escorria em seu rosto, misturado com a terra seca que se impregnava em sua pele. Ao mesmo tempo em que enfrentava a poeira do trigo, enfrentava também uma batalha interna.
A humilhação de ter de se esconder para fazer algo que deveria ser um direito básico: colher e preparar seu próprio alimento. Cada pancada no trigo era acompanhada pelo pensamento: até quando viveremos assim? Será que Deus nos abandonou? Essa incerteza rondava sua mente dia e noite. Ele não podia imaginar que naquela mesma tarde sua vida mudaria de maneira dramática e irreversível. O oprimido, o homem comum, o sujeito que jamais sonhara com atos heróicos, seria chamado para encarar um dos desafios mais assustadores de sua geração. A partir de então, nada mais seria o mesmo. Enquanto Gideão terminava de malhar o trigo, pronto para guardar o grão e desaparecer rapidamente para não despertar a atenção de ninguém, algo inusitado ocorreu. De repente, uma figura surgiu diante dele. Primeiro, pensou se tratar de um estranho, possivelmente um viajante ou, pior, um espião midianita. O susto percorreu todo o seu corpo e ele sentiu o sangue gelar. Seus músculos ficaram retesados, a respiração entrecortada. Porém, ao observar melhor, notou que aquele homem tinha uma aura diferente, quase radiante. Havia uma imponência silenciosa em sua presença, algo que não poderia ser descrito apenas como força física. As roupas daquela figura não se assemelhavam às vestes gastas e sujas que costumavam circular pelas aldeias, muito menos aos trajes pesados dos soldados inimigos. Era como se seus pés mal tocassem o chão. A voz ecoou, surpreendentemente serena, mas poderosa o suficiente para fazer o coração de Gideão bater ainda mais forte. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Aquelas palavras pareceram inicialmente um gracejo ou uma zombaria cruel diante de tanta miséria e opressão. Gideão, tomado pelo medo, recuou um passo, tentando controlar o tremor involuntário que percorria seus braços. Ele arregalou os olhos e, após instantes de hesitação, balbuciou: quem sou eu para ser chamado de valente? Sou o menor da casa de meu pai, e minha família é a mais insignificante de toda a tribo de Manassés. E, além de tudo, se o Senhor realmente está conosco, por que sofremos tanto? Onde estão as maravilhas que nossos pais contaram? Onde está o Deus que abriu o mar vermelho para nossos antepassados? Por um momento, o silêncio pairou no ar, e Gideão pôde ouvir apenas o som de sua própria respiração, ofegante e pesada. Ele olhava para aquela figura e se perguntava quem era, o que significava aquilo e por que se dirigia a ele de forma tão confiante. Então, a voz retomou: vai com a força que tens e liberta Israel das mãos dos midianitas. Eu estarei contigo. O choque fez com que Gideão recuasse mais uma vez. Sentia-se confuso e inseguro. Como poderia ele, um homem comum, libertar seu povo? Era ridículo, quase uma piada. Mesmo assim, o olhar firme daquele mensageiro não deixava espaço para descrença. Gideão, tomado por um misto de temor e curiosidade, decidiu que precisava de provas para confirmar se aquilo era realmente uma mensagem divina ou apenas um delírio causado pelo cansaço. Se encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo, pediu Gideão quase sem voz. Ele então se apressou, preparando uma oferta. Pegou um cabrito e bolos sem fermento, colocou a carne em um cesto, derramou caldo em uma panela e depositou tudo sobre uma rocha, de acordo com as instruções recebidas. A cena era permeada por uma tensão quase insuportável. Cada batida do coração de Gideão parecia empurrar o tempo mais lento. Seu olhar relanceava do alimento para o anjo e do anjo para o alimento, cheio de expectativa. Quando o homem misterioso tocou a oferta com a ponta de seu cajado, um fogo subiu daquela rocha e consumiu completamente a carne e os bolos. Foi como se uma explosão sagrada varresse o ambiente.
O calor e a chama deixaram Gideão pasmo. Ele sentiu a força daquele fogo reverberar em seu próprio corpo, como se cada fibra de seu ser estivesse sendo sacudida. Sem conseguir conter o terror e a reverência, Gideão caiu de joelhos, tremendo. Suas mãos suavam frio, a boca ficou seca e a mente foi tomada por uma única certeza. Verdadeiramente, viu o anjo do Senhor face a face. O medo o invadiu por completo, pois, segundo a tradição, ver a face de Deus ou de seu mensageiro podia significar a morte. Ele temia que aquilo fosse o fim de sua vida. Porém, ouviu novamente uma voz suave, mas cheia de autoridade. Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Essas palavras amenizaram seu pavor. O coração desacelerou aos poucos, embora continuasse a pulsar com intensidade. Gideão, ajoelhado, com o rosto em terra, começava a compreender que estava diante de um chamado, não apenas para si, mas para toda a nação. Era como se uma faísca de esperança brotasse em seu interior, contrastando com toda a escuridão que o cercava. Ainda atordoado pela experiência surreal, Gideão retornou à casa de seu pai, Joás. Passara o resto do dia pensativo, lembrando-se das chamas que haviam consumido a oferta. A noite caiu, trazendo consigo um silêncio opressivo, mas também misterioso. Enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, ele foi surpreendido por mais uma instrução divina. Deveria destruir o altar de Baal que seu próprio pai havia construído na cidade. Gideão conhecia bem a importância que aquele altar assumira para sua família e para os vizinhos. Baal era, para muitos, o símbolo de esperança de chuva e fertilidade. Se houvesse seca ou colheita ruim, sacrificavam-se animais e ofereciam-se rituais a esse deus pagão. Mas agora, Gideão tinha um comando claro: arrancar de vez esse ídolo do coração do povo de Israel, começando pelo altar de sua própria casa. O problema era que, se descoberto, seria considerado um traidor pelos habitantes locais. Mesmo já tendo visto o fogo miraculoso consumir a oferta, o medo ainda lhe paralisava os músculos. Pensava nas consequências, a fúria dos adoradores de Baal, a represália dos líderes locais e a possibilidade de uma retaliação ainda pior pelos midianitas que poderiam ver naquele ato um sinal de rebeldia. Porém, havia algo maior que o medo. Uma chama crescente de obediência e certeza de que Deus, que lhe aparecera, daria forças para cumprir aquele chamado. Assim, envolto pelas sombras da madrugada, Gideão reuniu 10 de seus servos e, sob o manto da escuridão, partiu para o local onde o altar fora erguido. O vento parecia sussurrar entre as árvores, como se o mundo natural compreendesse a tensão daquele instante. A cada passo, a areia fina rangia debaixo das sandálias, e os dedos de Gideão apertavam o cabo de uma ferramenta que seria usada para demolir a estrutura. O coração se recusava a bater em ritmo compassado. Ora disparava feito um cavalo selvagem, ora quase parava ao menor ruído suspeito. Ele temia ser visto por alguém, temia o barulho das pedras que cairiam, temia a própria coragem que estava prestes a demonstrar. Quando chegaram ao altar, ergueram seus braços e começaram a soltar as primeiras pedras que sustentavam a estrutura de Baal. Uma parte da construção cedeu, produzindo um estrondo que soou alto na quietude da noite, quase um alerta gritante para toda a vila. O grupo estremeceu, olhando apressadamente para todos os lados, mas tudo permanecia escuro e imóvel. Entre uma martelada e outra, Gideão pensava: estou mesmo fazendo isso? Estou arriscando minha vida para obedecer ao chamado de Deus? O suor escorria pela testa, mesclando-se ao pó. Seus braços doíam, mas ele persistia. A estrutura ruiu por completo e então, rapidamente, construíram um novo altar para o Senhor sobre o monte, sacrificando um novilho no lugar do altar pagão. O odor da carne queimada subiu aos céus,
marcando aquele momento como um ato de fidelidade ao Deus de Israel. Quando amanheceu, a aldeia despertou com surpresa e revolta. As pessoas se aglomeraram ao redor dos escombros do altar de Baal. A destruição era total e havia sinais claros de sacrifício a outro Deus. O nome de Gideão começou a circular. Alguém relatara tê-lo visto rondando o local. A multidão ficou furiosa e queria vingança imediata, bradando: "Tragam Gideão, ele tem de morrer!" A agitação chegou aos ouvidos de Joás, pai de Gideão, que saiu em defesa do filho. "Se Baal é Deus, que lute por si mesmo, contra quem derrubou seu altar." Aquelas palavras corajosas silenciaram momentaneamente a turba enfurecida. Parte da multidão hesitou. Se Baal era tão poderoso, por que não se vingaria por conta própria? Houve quem considerasse que a reação de Joás era desafiadora, porém, o povo resolveu esperar para ver se alguma maldição cairia sobre Gideão. Nesse ínterim, a coragem do jovem começou a se espalhar. Muitos perceberam que Gideão não agira por capricho. Ele estava tomado por uma convicção extraordinária, jamais vista em alguém tão simples. Assim, Gideão passou de um homem anônimo e medroso, malhando trigo às escondidas, para alguém que ousara desafiar os ídolos estabelecidos. E, de alguma forma, aquele ato, embora feito na calada da noite, trouxe à luz um novo sentimento entre o povo. Talvez ainda houvesse esperança de libertação. À medida que os midianitas intensificavam sua opressão, saqueando não apenas as colheitas, mas também gado e provisões de inverno, a ideia de uma revolta contra eles começou a ganhar força. Homens de várias tribos de Israel perceberam que era hora de fazer algo. E quando Gideão convocou um exército, não o fez sem hesitar. Ainda havia em seu coração a dúvida: por que eu? Qual o sentido de tudo isso? Contudo, as notícias de seu ousado ato contra o altar de Baal se espalharam rapidamente. Muitos passaram a vê-lo como um libertador que tinha o respaldo divino. Assim, de diversas tribos, homens começaram a chegar. Uns traziam espadas enferrujadas e escudos antigos, outros só podiam contar com lanças improvisadas e arcos de madeira. Mas todos vinham com um desejo comum: por fim, à humilhação e ao sofrimento. O acampamento de Gideão cresceu em poucos dias, chegando à notável soma de 32.000 soldados. Não se tratava de um exército propriamente disciplinado ou equipado. Era uma multidão de israelitas indignados, cansados de fugir, dispostos a arriscar a vida pela possibilidade de liberdade. O fervor de rebelião e esperança ecoava, e muitos recordavam antigas histórias de livramentos milagrosos, suplicando a Deus que fizesse de novo. Porém, diante do massivo contingente midianita, calculado em números muito superiores, ainda era um desafio descomunal. Gideão, sabendo que cada vida era preciosa, sentia a pressão esmagadora de não conduzir aquele povo ao desastre. Em suas orações, clamava: Senhor, dá-me sabedoria. Não permitas que este exército pereça em vão. Foi então que uma nova instrução divina chegou. Deus queria mostrar que a vitória não viria de estratégias meramente humanas, tampouco da força numérica. Ordenou que Gideão dispensasse todos os homens que estivessem com medo. Essa determinação era chocante, pois a insegurança em ir para a guerra era natural. Ainda assim, Gideão obedeceu, reunindo o exército e declarando: aqueles que tremem de medo ou preferem voltar para suas famílias, podem se retirar. Mais de 22.000 soldados foram embora. Restaram apenas 10.000. Imagine o impacto psicológico disso. Ver 2/3 do exército se levantando e retornando às aldeias. As tendas esvaziaram, a poeira subiu com o tropel dos que partiam. Os que ficaram olharam ao redor, imaginando se haviam feito a escolha certa. Afinal, eram agora apenas 1/3 do contingente inicial. Para aumentar a tensão, Deus disse novamente:
Ainda são muitos. Gideão sentiu um frio na espinha. Como iriam enfrentar um exército inimigo com ainda menos homens? Obedecendo à voz divina, levou os 10.000 a um riacho e pediu que bebessem água. A cena era curiosa. Homens exaustos, sedentos, aproximando-se da corrente cristalina para saciar a sede. Alguns mergulharam o rosto diretamente na água, bebendo com urgência, quase sem cuidado. Outros levaram a água à boca com as mãos, mantendo a vigilância ao redor, prontos para qualquer ameaça. Deus instruiu Gideão a separar aqueles que haviam levado a água às bocas com as mãos. Esse grupo, o mais cauteloso e atento, somava apenas 300 homens. O restante deveria ser dispensado. Agora, o exército de Gideão estava reduzido a uma força ridiculamente pequena diante do inimigo. Gideão encarou aqueles 300 guerreiros e sentiu o peso da responsabilidade. Em seu íntimo, tremia de medo, mas também mantinha viva a chama da fé. Era impossível ignorar que Deus estava conduzindo tudo aquilo. Não havia espaço para raciocínios humanos que pudessem explicar o caminho tomado. Os 300 homens restantes eram fisicamente diferentes, tinham histórias diversas, mas compartilhavam a mesma determinação. Lutariam até o fim. O cenário era, de um ponto de vista humano, absolutamente desesperador. Enfrentar um inimigo tão numeroso, com apenas 300, parecia loucura. Ainda assim, eles permaneceram firmes ao lado de Gideão, confiando na escolha divina. Antes de continuar, pedimos sua colaboração, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com a história de como Gideão venceu a guerra, só com 300 homens. À noite, quando o acampamento estava mergulhado na escuridão, Gideão se retirou para orar e buscar mais orientações. Seu coração estava pesado. Como poderia liderar 300 contra milhares? E se Deus o tivesse abandonado no último instante? E se tivesse entendido tudo errado? O medo voltava a rondar sua mente, mas uma nova instrução chegou, inesperada e peculiar. Os 300 não usariam armas convencionais. Em vez de espadas ou lanças, cada homem receberia uma trombeta, uma tocha acesa e uma jarra de barro para cobrir a tocha. Pode-se imaginar o susto de Gideão e dos soldados ao ouvirem essa ordem. Como assim não vamos utilizar espadas? Iremos para o campo de batalha armados de trombetas, tochas e potes de barro? Muitos se entreolharam, surpresos, mas não ousaram questionar abertamente, pois confiavam na liderança de Gideão e, sobretudo, na promessa de que Deus lutaria por eles. Chegou o momento decisivo. Na calada da noite, os 300 se dividiram em 3 grupos de 100 e cercaram o acampamento midianita, que se estendia por todo o vale. Aquela massa inimiga contava com guerreiros bem armados, cavalos e camelos que repousavam em silêncio. As tendas pontilhavam a paisagem noturna como uma constelação de estrelas no chão. A quantidade de fogueiras sinalizava a grandiosidade daquele exército. O temor era inegável. Cada israelita que observava aquilo sentia o coração apertar. Gideão, posicionado em um ponto estratégico, aguardou o momento certo quando a guarda inimiga estaria menos atenta. Então, levantou sua trombeta e a levou aos lábios, sentindo o gosto amargo do metal. Por um segundo, hesitou. Seu corpo inteiro tremia, mas deu o sopro inicial, que foi imediatamente seguido pelos outros 299 toques de trombeta. Um clangor estridente e ensurdecedor cortou o silêncio do vale. Quase ao mesmo tempo, os homens quebraram as jarras de barro, revelando as tochas acesas. Como se estrelas caíssem do céu, subitamente havia centenas de pontos de luz ao redor do acampamento, acompanhados por um barulho de vasos quebrados. E ainda uma gritaria ecoou pelo vale. Pela espada do Senhor e de Gideão,
A confusão tomou conta dos midianitas, que acordaram sobressaltados. Soldados saíam desnorteados de suas tendas, sem saber de onde vinha o ataque. Deparavam-se com luzes por todos os lados, sons de trombetas que pareciam multiplicados pelo eco nas montanhas. Em meio à escuridão, a desorientação era total. Muitos, em pânico, brandiam suas armas a esmo, ferindo até mesmo seus próprios companheiros. Cavalos empinavam, camelos corriam sem controle, e o acampamento se tornou uma verdadeira balbúrdia. O estratagema divino funcionara além da compreensão humana. A surpresa foi tão avassaladora que os midianitas, crendo estarem cercados por um exército imensamente superior, entraram em colapso. Gritos de agonia e pavor se misturavam ao som ininterrupto das trombetas, que retumbava nos ouvidos de todos. Em poucos minutos, o que antes parecia um exército invencível havia se desmoronado em total desordem. Para Gideão, aquele momento foi ao mesmo tempo aterrador e sublime. Ele enxergava o poder de Deus agindo, mas também testemunhava cenas de destruição. Homens desgovernados, atirando lâminas uns contra os outros, cavalos pisoteando qualquer coisa que aparecesse pela frente, tendas incendiadas. Tudo era frenético e assustador. O odor de fumaça, suor e sangue rapidamente impregnou o ar. A alguns metros de distância, Gideão conseguia escutar os urros de dor, o clangor das armas caindo no chão e o retinir das trombetas. Seu corpo tremia, fosse de adrenalina ou de medo, e sua garganta secava pelo horror diante de tanto caos. Com o acampamento midianita em debandada, o passo seguinte era perseguir os líderes inimigos que fugiam. Zeba e Zalmuna, generais famosos pela crueldade, escaparam com parte de suas tropas. Gideão, agora fortalecido pela convicção de que Deus estava ao seu lado, conclamou seus homens a irem atrás deles. Apesar da euforia pela vitória inicial, os 300 estavam exaustos. Haviam passado a noite toda em vigília e a madrugada em combate psicológico, tocando trombetas, mantendo-se atentos para não serem surpreendidos. Suas pernas doíam, os olhos ardiam de cansaço, a sede apertava. Ainda assim, a chama do triunfo os impulsionava para frente. Gideão liderava a marcha, sentindo o vento frio da manhã no rosto, tentando suprimir o turbilhão de pensamentos que o assaltava. E se os midianitas se reagruparam mais à frente? E se esse sucesso inicial foi apenas um golpe de sorte? Eles sabiam que a batalha não terminaria até que Zeba e Zalmuna fossem capturados ou mortos. Por isso, mesmo sentindo as forças diminuírem, correram por trilhas estreitas e caminhos sinuosos, buscando encurralar os fugitivos. Em dado momento, Gideão e seus homens chegaram a Sucote, uma cidade de Israel, e pediram alimento e água para repor as energias. Porém, para sua surpresa, foram negados. Os líderes da cidade duvidavam que Gideão pudesse realmente capturar os generais midianitas. Eles temiam represálias caso ajudassem um exército tão pequeno que, na visão deles, poderia ser aniquilado a qualquer instante. A recusa foi dolorosa e humilhante. Aqueles homens que arriscaram a vida para libertar Israel eram agora tratados com desconfiança até pelos próprios conterrâneos. O cansaço batia mais forte e o desânimo espreitava. Ainda assim, não havia tempo para discussões prolongadas. Gideão apenas declarou com firmeza nos olhos: "Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei aqui e punirei vocês por não ajudarem seus irmãos." Seguiram em frente, e a mesma cena se repetiu em Penuel. Novamente foram rejeitados, e novamente Gideão prometeu voltar para acertar contas. Aquilo tudo o enchia de uma certa fúria, não apenas contra os inimigos, mas também contra a incredulidade do próprio povo. Era como se a ingratidão fosse mais doída que as flechas do inimigo.
Por fim, após vários dias de perseguição, Gideão e seus homens conseguiram cercar os generais midianitas e capturá-los. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O exército inimigo estava oficialmente derrotado e seus líderes nas mãos de Gideão. A volta triunfante a Israel foi marcada por uma sensação agridoce. Havia alegria pela conquista, mas também indignação diante daqueles que se recusaram a apoiar a causa. Quando Gideão retornou a Sucote e Penuel, cumpriu sua palavra. Punindo severamente os líderes locais, deixou claro que aquela vitória era obra de Deus e que ninguém deveria desprezar o agir divino em meio ao seu povo. Ele não agiu com misericórdia. Talvez o cansaço, a dor, a decepção e a raiva o tenham levado a um rigor extremo. Esses atos posteriores o marcariam, evidenciando que, embora fosse escolhido e ungido por Deus para uma missão específica, ainda era um homem sujeito a falhas e emoções intensas. Com os midianitas derrotados, o povo de Israel finalmente experimentou um alívio que há muito não sentia. As colheitas podiam ser feitas sem a ameaça constante de saqueadores, e as famílias retornaram das cavernas para suas casas. Houve festa, cânticos de gratidão, banquetes celebrados com o pouco que restara de provisões. E no centro dessa celebração estava Gideão. O povo, eufórico com a libertação, aproximou-se de Gideão com um pedido claro: reine sobre nós, você, seus filhos e os filhos de seus filhos. A proposta era tentadora. Gideão, que até pouco tempo se considerava o menor da casa de seu pai, agora era visto como um herói nacional. Seu nome era pronunciado com reverência e admiração. Aqueles que antes o ignoravam buscavam agora sua aprovação. Era o tipo de situação em que o ego pode inflar-se rapidamente, levando à soberba e à destruição. Contudo, Gideão se mostrou fiel ao princípio que norteava sua vida desde aquele encontro com o anjo do Senhor. Respondeu em público: eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará. O Senhor é quem reinará sobre vocês. Essa recusa evidenciava a compreensão de Gideão de que a vitória não fora conquista pessoal, mas resultado da intervenção divina. Porém, ele fez um pedido. Solicitou que cada homem lhe desse um brinco de ouro obtido nos despojos da guerra. Como os midianitas eram conhecidos por usar muitas joias, logo se formou um grande monte de ouro aos pés de Gideão. Com aquele ouro, ele mandou fazer um éfode, possivelmente uma peça religiosa que lembraria a todo o povo a presença e a direção de Deus. A princípio, o objeto tinha o propósito de ser um memorial, um ponto de conexão com o Deus que dera a vitória a Israel. Contudo, com o passar do tempo, aquilo que era para ser um símbolo de gratidão acabou se tornando um ídolo. O coração do povo se desviou, e muitos passaram a adorar o próprio éfode, esquecendo-se de Deus. Para Gideão, esse foi um sinal amargo de que, mesmo após grandes milagres e feitos, o povo de Israel tinha tendência a voltar-se para idolatrias. Por mais que ele tivesse boas intenções ao criar o éfode, a humanidade, frágil e volúvel, encontrava maneiras de se corromper. O poder que antes ele negara, agora espreitava de outra forma, através de um objeto que induzia a vaidade e a idolatria. Gideão viveu muitos anos, e enquanto ele esteve vivo, Israel desfrutou de paz. As tribos que antes estavam enfraquecidas se reergueram, novas plantações floresceram, e a lembrança da opressão midianita foi, aos poucos, substituída pela sensação de segurança e prosperidade. Gideão teve muitos filhos e sua família se tornou grande e respeitada. No entanto, após a morte de Gideão, a nação entrou novamente em um ciclo de esquecimento de Deus. O povo passou a se inclinar, mais uma vez,
as práticas pagãs dos povos vizinhos. Sem um líder de referência, as tribos começaram a se dispersar e surgiram disputas internas. Foi nesse contexto que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, se levantou para reclamar poder absoluto. Ambicioso e cruel, Abimeleque tramou a morte de seus próprios irmãos para não ter competidores. O sangue dos descendentes de Gideão manchou o solo israelita, trazendo grande tristeza. A liderança de Abimeleque foi marcada por violência, opressão e intrigas, evidenciando que nem sempre a geração seguinte herda o caráter e a fidelidade dos pais. A queda de Abimeleque foi tão brutal quanto o seu reinado. Durante uma investida contra uma cidade inimiga, aproximou-se de uma torre onde muitas pessoas estavam refugiadas. Uma mulher anônima, do alto da torre, atirou uma pedra de moinho que atingiu a cabeça de Abimeleque, ferindo-o mortalmente. Temendo morrer pelas mãos de uma mulher, ele ordenou que seu escudeiro o matasse com a espada. E assim se encerrou seu reinado de desonra, fechando mais um capítulo trágico na história de Israel. A trajetória de Gideão, portanto, não se encerrou em glória absoluta. Seu legado foi manchado pela idolatria que se instaurou após a criação do éfode e pela crueldade de seu próprio filho. Ainda assim, é impossível ignorar o fato de que, naquele período, Deus usou Gideão de maneira singular, mostrando que a verdadeira força de Israel vinha do alto e não da habilidade humana. A história de Gideão é uma montanha-russa de fé, coragem, medos, dúvidas e consequências que se estendem para além de sua própria vida. Nele, vemos um homem comum que se julgava incapaz, mas que foi transformado pela confiança no Deus que o chamou. O momento mais impactante e assustador, sem dúvida, foi quando teve a visão do anjo e percebeu que estava diante de uma manifestação sobrenatural. A intensidade do fogo consumindo a oferta, a magnitude de encarar um ser celestial frente a frente, tudo isso o lançou em um estado de terror reverente. Esse encontro o marcou para sempre, pois viu ali não apenas um milagre, mas uma convocação divina que exigia dele muito mais do que imaginara. Contemplar de perto a presença de um anjo do Senhor significava assumir riscos inimagináveis. Gideão temia pela própria vida, acreditando que ver a face de um mensageiro de Deus poderia trazê-lo à morte. A reverência diante do sagrado lhe tirou as forças e seu corpo tremeu, pois a glória divina o envolvia por completo. Foi nesse instante que, aterrorizado, ele descobriu que estava sendo chamado não apenas para mudar sua história pessoal, mas para mudar o curso de todo um povo. Quando recordamos esse ponto crucial, o anjo anunciando a Gideão que ele seria usado para libertar Israel, percebemos a dimensão do desafio que se abria diante dele. A tensão vem do choque entre a visão grandiosa de Deus e o senso de insignificância de Gideão. Ele se sentia minúsculo, o menor em sua casa, e nutria uma série de questionamentos. Onde está Deus em meio a tudo isso? Por que sofremos tanto? Como posso ser um guerreiro se nem experiência de batalha eu tenho? O impacto emocional é gigantesco, pois se trata de um confronto direto entre fé e medo, entre o natural e o sobrenatural. Toda a narrativa que se segue, a destruição do altar de Baal, a formação do exército, a redução drástica para 300 homens, a estratégia inusitada com trombetas e tochas, está permeada pela coragem que brota daquele encontro. Não foi uma coragem inata de Gideão, mas a convicção gerada em meio ao terror de saber que Deus não o abandonaria. Cada decisão que Gideão tomou posteriormente estava impregnada do resquício daquela lembrança. O anjo do Senhor está comigo, portanto, não devo temer. Por outro lado, a história também nos mostra como somos vulneráveis
as armadilhas do poder e da idolatria. Gideão, mesmo tendo presenciado milagres incríveis, acaba por criar um objeto, o éfode, que se torna foco de culto indevido. O povo facilmente se desviou para a idolatria, provando que nossa mente e nosso coração podem se corromper mesmo depois de testemunharmos o sobrenatural. E a sequência da narrativa com Abimeleque evidencia que a vida de um líder fiel não garante a retidão de seus descendentes. O caminho de violência escolhido por Abimeleque revela a natureza humana corrompida que a todo instante bate à porta. Não há segurança permanente em conquistas passadas. É preciso renovar a cada dia a entrega e a obediência a Deus, ou corremos o risco de retroceder ao caos. Em resumo, a história de Gideão contém lições profundamente relevantes. Deus usa pessoas comuns para realizar o extraordinário. O medo pode ser superado quando nos apegamos às promessas divinas. A vitória pertence ao Senhor, não à força humana. Nossa carne é fraca e pode nos levar à idolatria, mesmo depois de grandes conquistas. Cada geração precisa fazer sua escolha e não pode viver da glória do passado. O momento mais assustador em toda essa trajetória não foi apenas o confronto com o exército midianita, mas sim o encontro com o anjo do Senhor, que revelou a Gideão não apenas a magnitude do chamado, mas também a sua própria pequenez. Naquele instante de terror sagrado, Gideão percebeu que sua vida não era mais sua, e sim parte de um plano maior que o transcenderia. E para cada um de nós, fica a reflexão. Muitas vezes, diante dos desafios da vida, nos sentimos como Gideão, frágeis, incapazes e cercados pela opressão. Porém, se confiarmos no Deus que chama, poderemos vencer batalhas que, humanamente falando, seriam impossíveis. Ao ouvir essa história, lembre-se, não importa quão pequeno ou insignificante você se sinta, Deus pode usar você para realizar coisas extraordinárias. Basta confiar e obedecer, mesmo quando seu coração estiver tomado de tremor. Da mesma forma que Gideão viu o fogo surgir e consumir a oferta, podemos ver o poder divino se manifestar de forma assustadoramente grandiosa, provando que a fraqueza humana é palco perfeito para a demonstração da força de Deus. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.